E a gente descobriu uma história de uma velhinha, antes ela faleceu, ela pediu para a neta que jogasse suas cinzas nos jardins do Vips, o famoso motel aqui no Rio de Janeiro. E a neta falou, mas por que a senhora quer que eu jogue no Vips, vovó? Porque foi ali onde eu vi os momentos mais felizes da minha vida. Algumas mulheres conseguiram exercer de fato as chamadas parafentex, como se dizia na época, viver a sua plenitude sexual no motel. No Brasil, os motéis começaram a surgir no final da década de 1960, em plena ditadura militar. A estimativa mais recente é de que existem mais de 5.000 motéis no país, ou seja, o Brasil tem quase tantos motéis quanto municípios. O motel não é uma invenção brasileira, mas se tornou um modelo de negócio com características tão particulares que fizeram do motel à brasileira um produto de exportação. Só que se fala pouquíssimo sobre isso. De um lado, há aqueles que ainda consideram assuntos ligados à sexualidade um tabu. De outros, que não levam o tema a sério. Talvez você tenha até dado uma risadinha ao ler o título desse episódio. O fato é que, pelos corredores dos motéis, há mais história e antropologia do que se imagina. Está no ar o DW Revista, o podcast semanal da redação brasileira da DW com sede em Bonn, na Alemanha. Eu sou Fernanda Zolini e no episódio de hoje a gente vai falar sobre como o surgimento do motel e o desenvolvimento desse ramo no Brasil está intimamente ligado a acontecimentos políticos e econômicos do país. Como esse tipo de estabelecimento ganhou um estilo arquitetônico e modelo de negócio tão único no Brasil? Também vamos abordar a chamada nova motelaria, no qual a lógica da discrição não seria mais o foco. Eu converso com a repórter Valentina Ginder, que fez uma reportagem sobre o assunto. Motel, um nome derivado das palavras motor e hotel. Surgiu nos Estados Unidos em meados dos anos 1920 como uma acomodação de baixo custo e prática para viajantes. Condensava o American Way of Life e o acesso ao consumo, ao automóvel e à mobilidade. Enquanto isso, no Japão, há o chamado Love Hotel, numa tradução livre que seria Hotel do Amor, uma acomodação destinada a relações amorosas. No Japão, os Love Hotels operam geralmente nas chamadas Ruas do Prazer, e vem de uma tradição própria e antiga ligada às casas de chá. Estima-se que existem cerca de 30.000 Love Hotels no Japão, o que o torna o país com o maior número de acomodações destinadas a receber relações amorosas no mundo. Valentina, obrigada por participar do DW Revista. O motel brasileiro é basicamente uma mistura do que já existia nesses dois países, né? Como ocorreu o surgimento do motel no Brasil? Oi, Fernanda. A maior influência é americana, então da acomodação barata e prática, que indica que agora todos podem consumir, podem viajar, podem ter acesso ao carro, tanto que o nome motel veio de lá, né? Só que por aqui se transmutou em Love Hotel, ganhou uma estética sugestiva, que remete ao prazer, ao romance, e não é que o motel americano não pudesse servir para o encontro de casais, mas essa não era a sua essência, como sempre foi a do motel no Brasil. E a gente não sabe dizer o que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha. Se foi o uso dado pelos clientes que aos poucos foi transformando no que hoje todos nós brasileiros entendemos como motel, ou se empresários já visualizaram essa modalidade logo na abertura dos negócios. Mas tudo indica que a última opção seja mais provável, porque o que existia até então de acomodação voltada para o sexo? Eram pequenos hotéis suspeitos no centro das grandes cidades que beiravam a ilegalidade, então eram voltados basicamente para prostituição, e a polícia fazia batidas e fechava, e tinham as garçonneries, que eram quartos e salas que homens ricos alugavam para levar suas amantes. Mas aí a nossa sociedade, a partir dos anos 60, vive um caldeirão de mudanças. Aparece a pílula anticoncepcional e o sexo antes do casamento já não é mais um bicho de 7 cabeças. Então os casais iam à praia, em algum mato, então vem essa necessidade latente de um lugar seguro e discreto para namorar. E no final da década de 60, então começam a aparecer, primeiro no Rio e São Paulo, mas logo em todo o país, os primeiros motéis. E no livro Os Motéis e o Poder, dos jornalistas Cissa Guedes e Murilo Fiuza
de Mello, eles mostram como a ditadura militar acabou financiando de forma indireta o surgimento e a multiplicação dos motéis. Então, a partir do interesse em fomentar a indústria do turismo, vendo ela como uma indústria mais barata de se investir e capaz de promover um certo desenvolvimento, o governo cria em 66 a Embratur e uma série de medidas para facilitar a infraestrutura hoteleira. Então, incentivos fiscais, juros baixos, financiamentos. Mas muitos empresários viram nos motéis a oportunidade de surfar nessa onda. E o ano do fatídico AI-5 foi o mesmo ano em que surgiram os primeiros motéis e eles se proliferaram pelo país. E no livro eles mostram que alguns militares viraram até sócios de motéis. Também aconteceu deles usarem os locais para espionar inimigos do regime. Um exemplo que eles trazem no livro é de um padre de Belo Horizonte que estava no motel com uma das paroquianas e o serviço de inteligência invadiu e fez fotos do padre, porque ele tinha criticado o regime em uma missa pública dias antes. Então o livro traz várias dessas histórias e mostra que existe essa contradição de ter sido um governo com um discurso moralista, que queria controlar os costumes, que praticava censura, tirava o sexo de músicas, apresentações artísticas, censurava a nudez, mas que financiou esses estabelecimentos. No início sem querer, é claro, mas depois fechou os olhos e financiou. É uma indústria que começou em 1968, passou por, dezenas de planos econômicos, moedas, resiste bravamente, E é um negócio que continua crescendo. Agora, no Brasil, tem um movimento interessante. Em São Paulo, que é o único estado do país onde os motéis são fiscalizados pela Secretaria de Turismo e não pela Secretaria de Segurança, que no restante do país ainda é considerado uma questão de polícia. Isso vem lá da época do crime da Leila Cravo, A Cissa Guedes está falando da tentativa de feminicídio da atriz Leila Cravo, em 1975, em frente ao Vips, que na época era o mais famoso e luxuoso motel do Rio de Janeiro. E esse crime fez com que o governo militar publicasse uma resolução, determinando que esses estabelecimentos deviam se instalar fora dos centros urbanos. E ao migrar para as periferias, eles aumentaram mais ainda sua presença. E foi só depois do crime que veio essa tímida tentativa de controle dos motéis. Então, certa admissão de culpa, de reconhecimento que os motéis não eram voltados para o turismo. E só em 83, os motéis foram retirados definitivamente da classificação de hospedagem e perderam o acesso a incentivos públicos. Além de ser um modelo de negócio que resiste bravamente, os motéis representam um setor econômico pujante. Estima-se que existam mais de 5.000 motéis no Brasil, recebendo cerca de 100 milhões de clientes todo ano e movimentando cerca de 4 bilhões de reais anualmente, de acordo com os dados coletados em 2012 pela Associação Brasileira de Motéis. O motel não é uma jabuticaba brasileira, mas esse modelo de negócio é uma invenção brasileira. E foi exportado em Portugal, em alguns países da Europa e nos Estados Unidos já existem motéis à brasileira. Esse que você ouviu é o jornalista Murilo Fiuza de Mello, coautor do livro Os Motéis e o Poder. Valentina, o que ele quer dizer exatamente com motéis à brasileira? É que os motéis brasileiros operam com dois aspectos bem paradoxais, A visibilidade e o ocultamento. As construções são chamativas, atraentes, com fachadas brilhantes, bastante ornamentadas. A decoração interior também é carregada, é inventiva. As suítes são muitas vezes cheias de espelhos, hidromassagem, luzes quentes. Existem muitos motéis temáticos, castelos medievais, lugares paradisíacos, o Taj Mahal, os nomes são sugestivos. Então a proposta estética é bem diferente do hotel de viajantes, que é o motel americano, que é pragmático, homogêneo. Mas, apesar dessas referências explícitas ao que acontece ali dentro, a descrição é parte fundamental do motel brasileiro. Por ser associado ao sexo extraconjugal, adúltero ou a um sexo desviante, proibido, é um espaço que zela pela privacidade e pelo anonimato. Então existe toda uma estrutura de serviço que faz com que nenhum hóspede cruze com o outro ou tenha contato direto com funcionários. A Cissa Guedes também explica que o grande pulo do gato foi a criação do corredor de serviço e da garagem privativa, que são invenções do arquiteto brasileiro Paulo Pontes, que fez mais de 200 projetos de motéis pelo Brasil e até alguns no exterior. E eu entrevistei também o antropólogo francês Jérôme Sauty, que é autor do livro Motel Brasil. E o Jérôme até arrisca propor que o motel brasileiro seria um caso de antropofagia, que é aquele termo que foi cunhado pelos modernistas brasileiros para designar uma forma de aculturação de elementos importados. E aí, como fenômeno antropofágico, o nosso motel teria subvertido totalmente o seu modelo inicial e se convertido em um produto original
original brasileiro. Então, de fato, o motel adquiriu uma força simbólica, um estilo arquitetônico e um modelo de negócio únicos por aqui, né? Esse modelo da rotatividade, da acomodação por hora. Alguns países da Europa nem têm, ou bastante recentemente têm esse tipo de acomodação. Em Portugal e Espanha, até por influência do motel brasileiro. E na América Latina existe também, mas em nenhum país em tanta quantidade como no Brasil. Estima-se que o Brasil seja o segundo país no mundo com maior número de acomodações destinadas ao encontro de casais, atrás só do Japão. Valentina, o livro desse antropólogo também fala sobre questão de gênero, o motel como libertador sexual feminino, mas que ao mesmo tempo seria um reflexo do machismo na sociedade brasileira. Qual foi a conclusão dele? Para o Jérôme, o surgimento dos motéis no Brasil não é uma consequência direta de uma revolução sexual, de uma maior liberdade em relação ao sexo. Quer dizer, aconteceu concomitantemente, mas para ele não tem uma relação causal. Então, apesar de que pode ter sido um lugar onde algumas mulheres tenham tido uma maior liberdade para vivenciar sua sexualidade, de ditar como queriam experimentar o prazer, por ser esse lugar onde tudo é permitido, fora do rotineiro, ele acredita que, na verdade, esses espaços mais refletiram ao longo de sua história certas assimetrias de gênero. Numa extensa pesquisa que ele fez, dezenas e dezenas de entrevistas, ele mostra que, de certa forma, o motel incorporou esses papéis mais rígidos de gênero, reservando ao homem um papel mais ativo, ou seja, é sempre o homem que fala com os funcionários, ele que dirige, que paga, mesmo quando a mulher tem mais dinheiro. Então, muitos motéis têm filmes pornográficos, né? E a pornografia não é exatamente libertadora da mulher. Ele também identificou em sua pesquisa uma frequente discrepância de idade entre homens e mulheres que frequentam o motel, seja, homens muito mais velhos que as mulheres, revelando relações de poder um pouco problemáticas ali. Então, o motel não é necessariamente um lugar de uma prática emancipadora da mulher. E o Jérôme debate esse estereótipo que existe da voracidade sexual do brasileiro como sendo um povo mais hedonista, liberalizado em relação ao sexo, mas ele pensa que não é bem assim, e que em vez de confirmar esses ideais, o motel está mais ligado a uma certa vergonha do sexo, ao tabu. Ele é alternativa porque o ambiente doméstico está vetado, então é o sexo como errado, que precisa ser escondido. E no motel, nada se vê, de nada se sabe, então estão salvas as aparências. E ele propõe que o motel se torna, assim, uma espécie de guardião hipócrita de uma ordem social e moral mais tradicional e até patriarcal. Ele conclui que se o Brasil fosse esse país da liberalidade total, que muita gente pensa que é, não precisaria nem existir o motel. E é talvez aí que entra o que se chama de nova motelaria. A gente virou a chave. O moteleiro antigo, ele sempre achou isso, que era um lugar só de extraconjugal. O modelo de negócio, né? Ele era todo sustentado, sim, achando que a maioria era o extraconjugal, quando na realidade mais de 80%, 85% de quem frequenta motéis são casais com relacionamento estável. Esse é o empresário Vinícius Roveda, de 41 anos, dono de uma franquia de motéis no Brasil. E a história do Vinícius é interessante, né, Valentina? Porque ele começou bem jovem, trabalhando num motel fundado pelo pai dele, nos anos 1970, nos moldes tradicionais. E aí, nos anos 2000, percebeu que esse modelo de negócio tinha espaço para tomar outros rumos. O Vinícius teve essa sacada de focar nos casais com um relacionamento bem definido e ele viu que tinha espaço para uma gestão mais profissional na motelaria. Focasse na experiência, num motel mais padronizado. E ele e a irmã assumiram o negócio da família quase falido e hoje eles são donos de vários motéis. E o motel, Fernanda, sempre foi associado a práticas transgressoras, mas essa nova motelaria, que é expressa nos empreendimentos do Vinícius, busca desmistificar um pouco isso, remover as conotações pejorativas e dimensionar na transgressão boa, digamos assim, na fuga da rotina, no espaço de lazer pro casal. E a questão da vergonha de ir ao motel tá mudando mesmo. O Vinícius conta que quando eles começaram o trabalho nas redes sociais, as pessoas falavam que ninguém ia seguir um motel, mas a geração TikTok redescobriu os motéis e eles viraram instagramáveis. As pessoas postam que estão no motel, fazem até vídeo, e o empresário viu no público feminino o maior potencial dessa mudança. Hoje são as mulheres que são decisivas nessa escolha do casal, elas estão muito mais ativas, e o Vinícius diz que o marketing até então era muito focado no sigilo, usava até termos pejorativos, focado no homem, e não casava a identificação com o público feminino. Então a gente vê como o motel pode nos revelar mais do que a gente imagina sobre a nossa sociedade, nos mostrar esse tipo de mudança de comportamento, né? Fazer um retrato
retrato da sexualidade no nosso país. E é interessante porque o motel dificilmente é levado a sério. A Cissa e o Murilo tiveram dificuldade em encontrar uma editora que quisesse publicar o seu livro. O Jerome disse que lidou com muitos risinhos e desconfiança quando ele falou que o seu objeto de estudo era um motel. Então, muitas vezes a gente vira a cara para esses espaços que são até gritantes no nosso cenário urbano e não percebe que eles têm muito a nos dizer. Eu agradeço a Valentina pela participação e por nos ceder os áudios das entrevistas. E aí, gostou desse episódio? Gostaria de sugerir pautas pra gente abordar aqui? Então deixe um comentário nas redes sociais da DW Brasil. A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. O roteiro, apresentação e edição técnica são minhas, Fernanda Zolini. Obrigada por acompanhar a gente e até semana que vem.